A mensagem da Palavra de Deus. Neste momento, eu quero cumprimentar a todos os irmãos e a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz e grata a Deus por mais essa oportunidade que me é concedida de estar aqui levando a palavra do Senhor até os nossos ouvintes. Desde já eu quero agradecer ao presbítero irmão Adailton por ter me concedido essa oportunidade, que Deus continue lhe abençoando grandemente. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar juntamente com os irmãos alguns versículos que se encontram no livro de João, no capítulo 11, alguns versículos, que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: O teu irmão há de ressuscitar. Aleluias! Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida, uma passagem que trata a respeito da ressurreição de Lázaro. Se nós formos lermos a palavra de Deus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e aqui no evangelho de João, nós vemos uma série de milagres que o Senhor Jesus realizou enquanto estava aqui na terra, durante o seu ministério aqui na terra, de anunciar as boas novas, de anunciar o evangelho. Jesus, por onde ele passou, ele realizou curas, ele operou milagres, ele operou maravilhas. E então aqui no capítulo 11 de João, nós vemos mais um dos grandes milagres que o Senhor Jesus operou enquanto estava aqui na terra, a ressurreição de Lázaro. Lázaro nos leva a crer que Lázaro ele foi surpreendido por uma enfermidade a qual ele não estava esperando. A palavra de Deus nos diz que Lázaro, que era de Betânia, ele é acometido por uma enfermidade. Penso eu que Lázaro levava a sua vida normalmente, realizando as suas atividades cotidianas, o seu trabalho, e Lázaro ele é surpreendido de uma hora para outra, sem imaginar, ele é surpreendido por uma enfermidade. Uma enfermidade essa que poderia ser curada de uma forma mais rápida, mas nós vemos no decorrer desta passagem que a enfermidade que veio sobre a vida de Lázaro não foi curada de uma forma tão simples, muito pelo contrário. Ela se agravou e veio até um final a qual ele não estava esperando. E a palavra de Deus nos diz que suas irmãs, Marta e Maria, ao ver a situação em que Lázaro se encontrava ali naquele momento, aquele seu estado de saúde, era preocupante. E então elas recorrem a Jesus, elas vão ao encontro de socorro. E o interessante que nós observamos aqui é que elas poderiam já ter recorrido a tantas outras formas de resolver a situação de Lázaro, mas a situação ela tinha se agravado de uma tal forma que suas irmãs percebem que somente Jesus poderia intervir na vida de Lázaro. Aleluias! E a palavra de Deus nos diz que então Marta e Maria vão até o encontro de Jesus e suplicam ao mestre dizendo: Olha, Senhor, Lázaro está enfermo, aquele que tu amas está enfermo. Então nós vemos aqui que Jesus ele tinha um carinho especial por aquela família e isso era recíproco. Aquela família também tinha um carinho muito especial por Jesus. Só, irmãos, que enquanto Marta e Maria estavam ali angustiada, estava preocupada, estava entristecida por ver a situação do seu irmão se agravar cada dia mais, Jesus ele vem com uma palavra de tranquilidade. Jesus demonstra a elas naquele momento que
Ele estava no controle de todas as coisas. E nós vemos isto no versículo 4, quando ele diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluias! Jesus estava dizendo a Marta e Maria: olha, eu não sei a enfermidade que veio sobre Lázaro, mas essa enfermidade não é para a morte, é para a glorificação do nome de Deus. Então Jesus, ele transmite que ele estava no controle de todas as coisas, mesmo que viesse se agravar mais ainda, mas não ia terminar na morte. Nós vemos que o fim da situação de Lázaro não seria aquele que a realidade estava demonstrando. Ou seja, tudo parecia que seria o fim, mas Jesus estava dizendo neste momento: não vai ser o fim, porque vai ser para a glorificação do nome de Deus. Aleluias! E a palavra de Deus nos diz que então Jesus, ele estava ali em uma região e permaneceu ali por mais 2 dias. Ele não atendeu a Marta e Maria exatamente no momento que elas foram até ele. E creio eu que nesse período de tempo que Jesus permanece ali e não vai até o encontro de Lázaro, então a saúde de Lázaro se complica mais ainda e acaba, irmãos, vindo a algo que não era o que Marta e Maria esperavam. Eles não esperavam que a morte viesse bater em seu lar. Pelo contrário, eles esperavam que a cura chegasse até a vida de Lázaro. E então Jesus, juntamente reunido ali com os seus discípulos, Jesus diz aos discípulos: olha, o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Aleluias, nós vemos aqui, olha, Jesus estava dizendo: eu vou, aleluias. E a partir do momento que Jesus estava dizendo eu vou, ele estava dizendo: não importa o jeito que eu vou encontrar aquela família quando eu chegar lá, mas eu estou dizendo que eu vou, e quando eu chegar, a vida vai chegar também. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, então, naquele momento, eles não entendem o que o mestre estava querendo dizer, então o mestre fala de uma forma mais clara: olha, o nosso amigo Lázaro, ele morreu, ele faleceu, ele perdeu a vida. Tudo chegou ao fim na vida de Lázaro, mas acontece que algo extraordinário vai acontecer, porque eu estou indo ao encontro de Lázaro. Já faz alguns dias que eles me chamaram para ir até lá, mas eu não pude atender no momento, mas eu estou indo ao encontro de Lázaro. Mesmo que eu chegue lá e a situação esteja muito pior do que quando Marta e Maria vieram me falar, mas eu estou dizendo que eu vou ao encontro deles e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vemos aqui que o nome do Senhor, ele seria glorificado, porque essa aparente demora que o Senhor Jesus demorou para ir ao encontro de Lázaro, se Jesus estivesse ali, poderia ter curado Lázaro. Algumas pessoas iriam crer no poder de Jesus, mas essa aparente demora de Jesus em socorrer, em atender aquele pedido, é porque era algo muito maior que Jesus iria fazer. Era algo que iria além do que eles imaginavam daquele momento. Marta e Maria não imaginavam que Jesus poderia ressuscitar, trazer a vida ao seu irmão se caso ele falecesse. E era exatamente isso que Jesus estava demonstrando. Olha, eu estou indo agora, porque agora é a hora exata de eu fazer o nome de Deus glorificado, de algo muito maior acontecer, algo além. Marta e Maria não imaginavam, mas naquele dia algo sobrenatural iria acontecer naquele lugar. Não seria apenas a cura de Lázaro, mas pelo contrário, seria o milagre da ressurreição de Lázaro. Aleluias! E a palavra de Deus nos diz que então Jesus chega àquele lugar e Marta vem ao encontro de Jesus
E a primeira coisa que Marta diz a Jesus é: Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta estava querendo dizer neste momento: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a situação não teria se complicado, a situação não teria se agravado, não estaríamos cheios de tristeza, não estaríamos com este ar de decepção, com este ar de frustração que nós estamos agora. Mas se o Senhor estivesse aqui naquela hora que nós suplicamos que o Senhor viesse, aleluias, então o Senhor Jesus, ele vira para Marta e diz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, aleluias. O dono da vida estava dizendo: Marta, eu estou aqui e o teu irmão há de ressuscitar. Naquele momento, Marta poderia estar se perguntando, a presença de Jesus ali já não fazia mais sentido para a vida deles, porque a enfermidade já tinha levado o irmão dela à morte. Mas então foi nessa ocasião que Jesus aproveita então para demonstrar que o poder dele vai muito, 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 muito além do que nós conseguimos imaginar, aleluias. Quantas vezes nós pensamos que se Jesus fizer de um jeito, que se Jesus agir naquela hora, que vai dar certo, mas o que a palavra de Deus vem nos ensinar aqui nesta noite é que muitas vezes quando o Senhor Jesus não age na hora que nós estamos aguardando, é porque na hora dele vai acontecer algo muito maior, vai acontecer algo muito além do que nós conseguimos imaginar, do que a nossa capacidade humana consegue imaginar, aleluias. E Marta naquele momento ela não entende muito bem o que Jesus estava dizendo, mas ela diz: eu creio sim que na ressurreição do último dia o meu irmão vai ressuscitar, aleluias. Mas Jesus, ele estava dizendo para Marta: não, Marta, não é só na ressurreição do último dia que ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar hoje. Ele vai ressuscitar hoje. Hoje Lázaro vai receber de volta a vida, Lázaro vai receber de volta a esperança, vai receber a alegria, vai receber a força de viver novamente. Hoje, a vida de Lázaro vai ter um novo início, vai ter um novo começo para a glorificação do nome do Senhor. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz que então todos ali estavam entristecidos, estavam angustiados devido àquela situação. Lázaro já estava morto, já estava sepultado há 4 dias e Jesus chega falando que ele vai ressuscitar. Então eles não entenderam muito bem, mas Jesus disse: olha, se creres, verás a glória de Deus. E naquele momento Jesus se depara com todas aquelas pessoas, toda aquela aglomeração de pessoas, judeus, familiares, que estavam ali enlutados pela morte de Lázaro. Jesus, ele se comove, ele se move muito em espírito e ele se perturba por ver tanta tristeza entre aquelas pessoas. E Jesus, ele se move de íntima compaixão por aquela família e pergunta: mas onde vocês sepultaram Lázaro? Onde Lázaro está? E então eles conduzem Jesus até o lugar em que Lázaro estava sepultado. Aleluias. E naquele momento, penso eu que Jesus, ele estava se aproximando para fazer algo extraordinário naquela família. E alguns dos que estavam ao redor começaram a se perguntar: mas não é este que realizou a cura de tantos cegos, que aleijados foram curados, que paralíticos começaram a andar? Por que então que este não interviu e impediu que Lázaro viesse a morrer? E então, para surpresa destes que estavam se questionando do porquê Jesus tinha se atrasado ou não para curar a Lázaro, então neste momento Jesus, ele se dirige até a caverna em que Lázaro estava sepultado e havia uma pedra sobre aquela caverna e Jesus diz: tirai a pedra. E então Marta diz: mas Jesus, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele está sepultado, faz 4 dias que ele morreu. O senhor tem certeza? Era como se ela estivesse dizendo: Senhor, o senhor tem certeza que é para tirar essa pedra daí? E então Jesus diz de novo: tirai a pedra.
tirai a pedra. Eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluias. Nós vimos aqui que foi tudo uma questão de fé, foi tudo uma questão de crer, de acreditar que o sobrenatural de Deus poderia acontecer naquele lugar. Ultrapassou a lógica humana, sim, ultrapassou, porque os milagres de Jesus ultrapassam a lógica humana, ultrapassam a nossa capacidade humana de pensar, mas o agir de Deus é algo extraordinário e nós percebemos que cada situação que precisa de uma solução extraordinária, então nós vemos que Jesus chega com a solução extraordinária. E naquele momento Jesus diz: Marta, olha, se você crer, se você acreditar que eu sou o dono da vida, o teu irmão há de ressuscitar. E então tiraram a pedra, e no momento que tiram a pedra, oh, aleluias, e no momento que tira a pedra, é aquele momento em que todos estavam na expectativa: será que vai ressuscitar mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que o que ele está dizendo vai acontecer? Mas é o momento que Jesus mostra a todos que estavam ali presentes que quando ele chega, a situação muda, quando ele chega, a história muda, porque quando o dono da vida chega, a vida é restaurada. E então Jesus, ele olha para dentro daquele túmulo e ele diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, volte à vida. Lázaro, você estava apenas dormindo por um tempo. Lázaro, volte para fora, volte com vida. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz que então Lázaro, ele sai para fora daquele túmulo, e muitos dos que estavam ali ao redor, daqueles que estavam juntamente com Marta e Maria, então eles ficam surpresos por ver o extraordinário, por ver o sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar. E nós vemos então que o nome do Senhor foi honrado mais uma vez, que o nome do Senhor foi engrandecido mais uma vez, que mais uma vez Jesus, ele realizou o impossível e que ele realizou de forma sobrenatural. E a palavra de Deus nos diz que muitos dos que estavam ali dentre os judeus creram em Jesus, creram que ele era o Messias, que ele era o Mestre, que ele era o Filho de Deus, o enviado. Aleluias! Então nós concluímos o quê, irmãos? Nós concluímos que muitas vezes, quando Jesus aparentemente demora a chegar nas nossas vidas, é porque tem algo maior a realizar. Foi assim que aconteceu na vida de Lázaro. Jesus podia ter chegado no momento que eles suplicaram e tê-lo curado, mas Jesus chegou depois que ele já havia falecido, mas Jesus chegou para realizar algo muito maior na vida de Lázaro, para realizar algo que marcaria a vida de suas irmãs, Marta e Maria, algo que marcaria a vida de todos aqueles que estavam ali ao redor. Jesus chegou para demonstrar que o poder dele vai além das enfermidades, que o poder dele vai sobre a morte, que Jesus, ele tem o poder sobre a morte. E naquele dia, Lázaro, ele teve a sua vida ressuscitada. Jesus trouxe de volta a Lázaro a vida, e então Lázaro, ele inicia-se uma nova etapa na sua vida. Penso eu agora, como que ficaria Lázaro? Lázaro teve a sua vida ressuscitada, foi ressuscitado por Jesus. E então Lázaro, nós concluímos que ele teve a sua fé mais uma vez fortalecida mais uma vez no Jesus que ele cria, e todos aqueles que estavam ao redor creram nele. E então nós vemos que muitas vezes o agir de Deus vem para nos socorrer, os milagres de Deus, ele vem para prestar socorro a alguém, mas os milagres vêm para a glorificação do nome do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas através do que Deus faz em nossas vidas, através de milagres, através de curas. Nós vemos que o milagre maior é o milagre da salvação, e foi o que aconteceu naquele dia. Muitos dos que estavam ao redor creram em Jesus. Então Jesus, ele usou daquela situação de ressurreição de Lázaro para que outras pessoas crescem que ele era o Messias, o Salvador da humanidade. Aleluias!
Quantas e quantas vezes surgem situações nas nossas vidas, nós nos deparamos diante de momentos tão difíceis, momentos que nós clamamos, que nós suplicamos a Deus, suplicamos a intervenção de Deus em determinado momento das nossas vidas, nós não somos atendidos e nos frustramos, e nos decepcionamos, e nos entristecemos. E nós pensamos que chegou o fim, aleluias, mas Jesus, ele vem através dessa palavra nos dizer que não chegou o fim, que se a esperança estiver acabada, que ele pode restaurar a esperança, que se a fé está enfraquecida, que ele pode fortalecer a nossa fé, que se não há solução, que ele pode chegar e mostrar que há uma saída, aleluias, que se a medicina disse que não dá mais, que não tem cirurgia que resolva o problema, se foi decretado que é impossível, então Jesus chega e diz: eu sou o médico dos médicos, eu sou o Jesus que curo, eu sou o que realiza o impossível, sou eu que realizo milagres, aleluias, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos aqui que quando Jesus chega, algo sobrenatural acontece, aleluias, algo sobrenatural acontece. Quando Jesus disse aqui aos discípulos: olha, Lázaro, ele está dormindo, mas eu vou. A palavra do Senhor Jesus vai até o encontro de quem está nos ouvindo nessa noite, dizendo: eu vou, aleluias. Jesus, ele vai até o teu encontro. Talvez ele ainda não tenha chegado, talvez tenhas clamado, suplicado a ele, e Jesus ainda não tenha chegado ao teu encontro. Não desista de crer, não desista de esperar, aleluias, porque quando Jesus chega, algo diferente acontece, e Jesus, ele ainda é o mesmo, assim como ele operou no passado, assim como nós vemos na palavra do Senhor, tantos milagres, tantas maravilhas que Jesus operou, ele ainda realiza hoje, ele ainda faz hoje, porque ele não mudou, e a palavra do Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Jesus estava dizendo: não se preocupe o vosso coração, não esteja angustiado, não esteja preocupado demais, aleluias, sou eu que estou presente em todos os momentos, eu contemplo as angústias, eu contemplo as aflições, eu contemplo todas as orações, todas as súplicas que têm subido até o meu encontro, aleluias. Jesus, ele contempla cada lágrima derramada, ele contempla cada momento da sua vida, querido ouvinte. Muitas vezes nós pensamos que ele nos esqueceu, que ele não está por perto, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele está por perto, que ele nunca nos deixará, que ele nunca nos desamparará, aleluias. E tem situações que surgem nas nossas vidas e nos tira as forças, nos tira a esperança, e nós nos frustramos, aleluias, mas Jesus, ele está do seu lado, ele está perto de você, ele conhece as tuas necessidades, ele conhece as tuas fraquezas, ele conhece o anseio da sua alma, ele sabe tudo que você precisa, e melhor ainda, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Muitas vezes nós planejamos algo para nós e não dá certo, mas o Senhor Jesus, ele tem planos maiores. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Nós devemos apenas crer, nós devemos apenas confiar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos deixa ansioso, lançando sobre ele todas as nossas preocupações, porque no momento certo ele vai chegar, no momento certo Jesus vai chegar, e o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida, aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O segredo está em crer, o segredo está em acreditar. Se crermos, veremos o agir do Senhor ao nosso favor. Se nós crermos, veremos o sobrenatural acontecer nas nossas vidas e poderemos cantar o quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o nosso Deus na nossa casa, na nossa família, o quão grande é o nosso Deus em cada área das nossas
nossas vidas nós poderemos cantar o quão grande é o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. Ele se preocupa com nós, no nosso andar, no nosso falar, no nosso assentar, no nosso levantar. A palavra de Deus nos diz que, Senhor, Tu me sondastes e me conhecestes ainda no ventre da minha mãe. Aleluias, antes mesmo que eu pronuncie alguma palavra, o Senhor já sabe o que eu estou pensando, o Senhor já sabe a intenção do meu coração. O salmista nos diz assim, e essa palavra é verdadeira. Nós precisamos acreditar, nós precisamos nos posicionar na presença do Senhor com inteira confiança, crendo que Ele tem poder para suprir as nossas necessidades, que Ele tem poder para resolver as causas mais impossíveis que seja. Aleluias, o Senhor Jesus, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo que cura, Ele ainda é o mesmo que salva, Ele ainda é o mesmo que batiza, Ele é o que liberta. Jesus, Ele ainda é o mesmo que transforma, Ele é o mesmo que perdoa os pecados do mais vil pecador. Ele é aquele que pega a pessoa que menos se dá credibilidade, que menos se dá confiança, e Ele transforma em um vaso de honra, em um vaso de valor. Ele é aquele que muda o cativeiro daqueles que estão passando por desertos, que estão passando por vales. Ele é o mesmo, aleluias, e no meio do deserto, no meio do vale, Ele está presente e Ele vai chegar com a solução, Ele vai chegar com a providência, Ele vai chegar no momento certo. Apenas creia, não desista de crer, não desista de esperar. Por mais que passe dias, por mais que passe tempos, o Senhor Jesus, Ele vai chegar no momento certo, porque os planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor, Ele já tem esquadrinhado todos os nossos caminhos. Ele sabe que nós passaríamos por momentos difíceis, mas Ele nos promete estar presente conosco nos momentos difíceis. Mas Ele também é o Deus que já tem preparado caminhos de vitórias, caminhos de alegria. Ele já tem momentos preparados de restauração para as nossas vidas, de esperança fortalecida. Aleluias, porque o que Ele permite nós passarmos é para que a nossa fé seja fortalecida e através de nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas, outras pessoas tenham as suas vidas fortalecidas através do testemunho que nós damos do que o Senhor Jesus representa para nós, do que Ele é nas nossas vidas e por tudo o que Ele tem feito por nós. Aleluias. Nessa noite a palavra do Senhor Jesus que vai até o teu encontro é: não desista, não pare de crer. Jesus, Ele vai chegar no momento certo, por mais que tenha parecido que é o fim, Ele vai chegar e Ele vai restaurar. Creia no poder da restauração. Creia que Jesus, Ele tem poder para restabelecer a tua vida, para colocar você em caminhos, em lugares seguros. Aleluias. Nessa noite, eu gostaria de convidar a você, se possível, a orar juntamente comigo. E nesta oração, entregue ao Senhor todos os seus anseios, entregue ao Senhor tudo aquilo que tem lhe causado angústias, tudo aquilo que tem tirado as suas forças. Ele te conhece, Ele sabe o desejo do teu coração. Entregue ao Senhor nessa noite, aleluias. Querido Deus, na Tua presença nós estamos, Jesus, para agradecer pelo Teu imenso amor por nós, para agradecer, Jesus, pelo Teu cuidado tão especial pelas nossas vidas. Nós Te agradecemos, Deus, por estar presente conosco em cada momento, Jesus, em cada momento, desde o nosso levantar até o nosso deitar. O Senhor está presente conosco e o Senhor contempla todas as aflições, todas as adversidades, todos os desafios que nós enfrentamos cotidianamente, Senhor, e o Senhor está presente e o Senhor sabe, Deus, qual é a solução para os nossos problemas. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu suplico ao Senhor
Pelo teu poder, Jesus, vá ao encontro dos teus filhos neste momento. O Senhor sabe o que tem tirado a paz, o Senhor sabe o que tem tirado a alegria, o que tem tirado a esperança dos teus filhos. O Senhor sabe qual é a dor, qual é a aflição, mas o Senhor, Pai, tem o poder para trazer a bonança. O Senhor tem poder para trazer a paz. O Senhor, Pai, tem poder para escrever algo novo. O Senhor tem poder para transformar, Jesus, transformar, Jesus. O Senhor pode reverter qualquer que seja o quadro clínico de uma pessoa, qualquer que seja o estado de saúde, o Senhor tem poder para curar. E neste momento nós suplicamos, vá ao encontro, Jesus, libere a cura, Jesus. Entra com teu poder, Jesus. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão clamando, Senhor, por uma vitória, Jesus. Aqueles que estão clamando por libertação na família. Alcance, Jesus, aqueles que não se entregaram a Ti até este momento. Que a Tua palavra esteja alcançando o coração dos Teus filhos e que eles possam, Jesus, entender o Teu cuidado especial, entender que o Senhor está cuidando em cada detalhe, que o Senhor não os deixou e que o Senhor pode perdoar, Jesus, os pecados e fazer uma nova pessoa em Ti, Jesus. Senhor, nesta noite nós entregamos, Pai, estas vidas nas Tuas mãos, pois nós cremos que assim como o Senhor chegou e ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a esperança, que o Senhor pode neste momento estar entrando com providência em lares e ressuscitando aquilo que perdido foi, aquilo que parecia ser o fim, o Senhor pode estar trazendo, Pai, e colocando algo novo, que o Senhor pode estar, meu Deus, restabelecendo, Pai, tudo aquilo que o tempo tem perdido, tudo aquilo, Jesus, que as adversidades têm feito que os seus filhos tenham perdido, o Senhor possa neste momento, Pai, estar restaurando e fortalecendo a fé, e que acima de tudo, o Teu nome seja honrado e glorificado na vida dos Teus filhos. Senhor, a Ti nós entregamos a nossa oração nesta noite, Pai, muito obrigada, em um nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém.